Existem coisas que não é o que fazer, mas por quanto tempo tu consegue suportar. Isso foi a minha primeira lição do fisiculturismo. Cara, ficar definido é uma coisa. Agora, ficar extremamente seco, igual uma competição, é muito difícil. Só que pra mim ficar do jeito que eu fico, eu preciso suportar as últimas semanas finais ali, 4, 5 semanas, que os atletas estão entrando numa fase de restrição maior, eu já tô muito seco, porque eu quero chegar de um jeito que ninguém chega. E suportar essas 4, 5 semanas é muito difícil, porque tá perto, mas tá muito longe. Tu ainda não consegue ver a linha de chegada. Talvez seja uma das fases mais difíceis pra mim. Mas o atleta é um pouco assim. O atleta é como se fosse um trem-bala a 300 por hora. Ele não olha pros lados, ele não olha a paisagem, ele só olha pra frente. O atleta, ele não tem muito essa visão holística das coisas. Ele é um fazedor nato. Ele tá ali só preocupado com a próxima refeição, um próximo treino. O futuro não é amanhã, é hoje. Não fica imaginando que tu vai ganhar do Sebum daqui 2, 3, 4 anos. Não, tu vai ganhar dele esse ano, cara. Não fica imaginando que o teu futuro tá por vir. Às vezes tu tá vivendo o teu auge e tu não sabe, entendeu? Tomar bomba brocha? Não, pelo contrário. Parar de tomar bomba, brocha. Cada dia uma risada diferente. E começa com o nosso jingle de início aqui, Extremos, aqui no G4 Podcast. Meu nome é Alfredo Soares, sou host aqui nesse podcast. E ao meu lado ele, o belíssimo, o triatleta, o querubim dourado. Eu gostei Bruno da sua Nardon. blusa nova, cara. Cara, eu tô um estilo old money hoje. Reloginho Tá. mais tradicional, Tá. uma camisa mais alinhada. O que você achou disso aqui? Não, achei que você tá parecendo um sorvete. Parecendo espelho. Prazer, bate de látio. Essa é uma ação do bate de látio. Puta, moleque. Aí, galera, por favor, tira esse corte agora pra gente postar hoje. Já faz a edição. Porque tá, porra, ficou muito bom, mané. Ficou muito bom. Essa Boa. você Essa foi acertou. boa. Você Essa foi acertou. boa. Você acertou. Sejam muito bem-vindos. Quem fala aqui é o Ice Cream. Ô, Vanilinha, fala, Vanilinha. Bate de latte, mas tu gostou do Off-White, né? Eu gostei, pô. Tu Ficou gostou do bonito, ficou Off-White, bonito, ficou legal. Um tecido diferente, Ah. não dá pra ver no vídeo muito bem o detalhe, mas isso aqui é Massimo Dutti. Massimo Dutti, Você sempre me fala dessa que é a marca que eu te falei que, porra, me pegou. Te pegou. Igual o Uniqlo pegou em mim. Tu veio inspirado pra esse episódio, hein? Você veio inspirado. Mas assim, eu vou te falar, cara. Esse fim de semana eu tive lá com o Richard Stad. Daramis, porra. Daramis. Querido Richard. E eu vou te amigo. falar, ele mostrou as coleções novas ali. Eu fiquei impressionado, cara. Você conseguiu amarrar com ele o negócio? Ah, não sei, ele é difícil aí na casa Cara, do braço, eu viu? preciso te dar uma aula de vendas. Precisa me dar uma aula de vendas. Você É não que eu não tá sou sabendo, vendedor, não, você cara. não tá sabendo a se galera vender, tem que me cara. comprar, Pô, pô. não é possível, cara. Não vou ficar Pô, forçando não a é barra. possível, mas não é forçar a barra, mano. Ó, Richard, foi demais o papo com você lá no Class. E vou te falar, viu? Ali eu acho que Você é vem. a cara do Aramis. Porra, esquece. Esquece. É isso. Esquece. Mais um corte, então, pra produção hoje liberar pra gente. Bora! Bora! Cara, o convidado de hoje, ele chegou aqui. Não, eu fui esquece, dar um abraço esquece, nele, eu fiquei esquece. chocado. Esquece. Eu relei assim no ombro dele, parecia titânio, cara. Irmão, eu cumprimentei o cara e recebi 200 testosteronas. Parecia aquele filme do tempo, sabe? Do Justin Timberlake lá, que ele aperta, segura a mão das pessoas aqui assim pra passar o tempo de vida um pro outro. Não, nunca vi esse. Preço do amanhã. É, esse daí eu não tô Isso ligado. é filmaço, isso é clássico, pode assistir. Isso é clássico. Cara, eu fiquei chocado. Eu relei assim, titânio, caralho. Não, sinistro. E Eu, ele eu, falou eu que achei tá que era parado. mármore, achei que era Mas mármore. o pior é que o cara virar pra gente, aí é dar na nossa cara, né? Faz 2 anos que eu tô pegando E leve. falar, pô, eu tô parado. É uma loucura isso. Pô, tá Se ele- parado é um esculacho. Se ele tá parado, imagina você. Não, tá parado é um esculacho. É um esculacho. Senhoras e senhores, esse episódio tem a parceria da Probiótica que tá ajudando aí a trazer esse convidado mais do que especial aqui pra gente falar de um assunto que, porra, é extremo, que é a disciplina todo dia, a obsessão pelo resultado, a competitividade, e a gente vai falar de tudo isso com um atleta que já chegou no topo do Mr. Olímpia, a Fórmula 1 dos bodybuilder, ele que desenvolve um trabalho em algo que não se tem atalho. Até tem, né? Estimulante, tem estimulante. Vamos falar disso também? Vamos falar durante... Vai ser polêmico? Vai ser polêmico. Mas vai ser bom.
Vai ser educativo também. Vai ser educativo Vai ser também? educativo pra galera, pô. Então é isso aí, galera. Sem mais delongas, ele que hoje é atleta da Maxi Tânio, Super Sliced. É que meu inglês é da Tijuca. Tô vendo. É, da O Tijuca. Super Slider é o mega definido. É. Pá, definidaço. Essa categoria é braba, né? Braba. Porra, minha barriga nunca deu sinal de quadradinho. Nunca tive nem esboço. Nem a tua também. Vem com A essa minha cara, não, a minha não veio. Tua- Falei alguma coisa? Sejam muito bem-vindos. Seja muito bem-vindo, Edu Correia. Obrigado, irmão. Obrigado. Ó, Quebrou minha mão. Gesso. como é que é? Aqui ou é aqui, assim? Faz. Tanto faz. Ou assim. Caralho, Caralho, aqui o não cara dá é pra dar um muito murrinho forte, com ele. Se for dar um murrinho com ele, quebra a mão, pô. O cara é forte mesmo, Nardão. É Pô, só é uma enfeite, loucura. cara. O cara, É só fica, enfeite. o cara fica com muque sem fazer muque. Cara, eu acho muito louco. Essa parte aqui do braço, aqui, Aqui, o, né? o antebraço. É. Como que você treinava Não, isso se daí? você tiver epicondilite, é internação. Condilite. Que é o É o do mal do tênis. tenista. É. É, na verdade eu tive uma desenervação do nervo radial aqui, ó. Eu não tenho essa parte aqui. Aí acaba que é só essa, mas já foi maior aqui. Dá Loucura, pra, cara. fazer um pós-doutorado aqui no meu braço. Tenho 12 cirurgias. Que loucura. 12. Começa com a pergunta, que eu acho que ela vai vir aí, cara. Vai aparecer aí, tu acha? Ah, eu acho que vai vir É no aí, braço, cara. então, que ela tá. Deve ser. Edu, qual o Pô. maior extremo que você já passou na tua vida? Ai, cara. Olha, eu venho de uma categoria que se chama 212, que significa 212 libras, ou seja, 96,1 quilos, 96 quilos. E para mim bater esse peso era muito difícil. E eu acho que um dos maiores desafios que eu tive ao longo da minha carreira, falando mais tecnicamente, não falando assim do início, de dificuldade para se tornar um bodybuilder, né? Mas falando tecnicamente, eu acho que foi bater o peso. E um dos maiores riscos de um atleta, cara, por incrível que pareça, um dos maiores perigos tá no uso de diuréticos e insulina, né? Ninguém morre com o uso de testosterona. Claro, existem outros problemas que a gente vai falar aqui sobre usos crônicos, mas o que leva um atleta a óbito hoje, poderia fazer o uso hoje e morrer hoje, poderia ser diurético e insulina. Então, essas duas coisas mal manipuladas podem te matar. Então, durante a preparação, eu tinha que bater o peso e quando chegava na fase final, eu tinha que perder esse peso desidratando. Talvez eu acho que foi o que me levou ao extremo, acho que foi isso. Eu me vi numa situação, o Mr. Olympia se passa em Vegas, então Vegas já é deserto, já é um clima muito seco, a gente já chega lá com o nariz sangrando, já é difícil, lábio Caralho. rachado, e aí tu chega lá, tu tem que fazer um trabalho de desidratação, e no final ainda tem que fazer mais uma sauna. Eu lembro que eu fui bater o peso, eu cheguei para bater o peso, isso foi num episódio de 2012, Mr. Olympia 2012, era um dos favoritos ao título, eu cheguei para subir na balança e bateu 203 pounds. Cara, se a gente transformar isso para quilos, eu tinha que perder menos de 1 quilo. Para um lutador, talvez, isso era pouco. Um cara que vai lutar UFC, perder menos de 1 quilo é brincadeira. Agora, para um atleta que já está no extremo da condição física, sem gordura no corpo, sem água, qualquer 100 gramas é muito difícil. E aí eles me deram 40 minutos para ir para uma sauna e me livrar dessas 700 gramas que eu tinha, mais ou menos. Aí eu fui para uma sauna e entrei numa sauna, era uma sauna úmida, e quando ligou aquele vapor, cara, eu comecei a sentir as extremidades do corpo queimar, assim, porque eu já estava muito desidratado. Ponta dos dedos, lábios. E aí tinha um rapaz que ia lutar o UFC na mesma data que eu, que estava tentando perder 15 pounds. Ele estava com aquelas roupas de térmicas fechadas, eu não, tava pelado na sauna, e ele tava com aquelas roupas e ele desmaiava, e aí eu chamava o treinador dele, eles tiravam ele, reanimavam ele e botavam ele de volta. E eu só precisava perder coisa de 1 pound. E aí eu ficava lá rezando, cara, em voz alta, não sabia o que fazer, desesperado, cara. Eu acho que foi a única vez que eu lembro, assim, que eu comecei a rezar em voz alta. Mas se apagou, não apagou? Eu não apaguei, mas eu vi o chão fazendo assim, ó, balançando como se fosse um barco, mas na E verdade... você bateu o peso? Aí eu voltei para bater o peso e eu pesei 202,2. A categoria se chamava, desculpa, a categoria 212, mas a categoria na época se chamava 202, que era 91,6. Uhum. E aí o árbitro falou, 202,2 não é 202. E aí eu peguei
ele assim, ó, tu tem mais alguns minutos. E não dava tempo de voltar na sauna. Uhum. Aí eu comecei a correr no estacionamento do hotel, assim. E aí começou a dar cãibra nas panturrilhas. Eu não conseguia mais, voltei. 202,2, meu peso não mexia. Comecei a ficar nervoso. Aí ele falou assim, ó, tu tem 30 segundos. Senão tu pode pegar o avião e voltar pro Brasil. E aí eu olhei e falei, não sabia o que fazer. Aí a minha esposa tava na pesagem, pra variar, né? Ela tem as ideias. Ela falou assim, Edu, tira a sunga e pesa pelado, igual no UFC. Aí pegaram uma toalha, botaram, eu subi na balança e pesei 202,0. Caralho! Mas ali eu tava já no meu limite físico, assim, cara. Eu nunca me vi daquele jeito, assim. Eu não tinha nenhum gordura e água no corpo. Isso era na quarta-feira, a competição era no sábado. Foi isso que me salvou, poder recuperar. Quantos quilos você pesa normalmente antes de fazer todo esse processo? Que você chegou lá em 91,6? Às vezes 107, 112. A gente chega a bater 112 no off-season. Tu leu aí minhas características super sliced, né? É super fatiado. Eu recebi esse nome, esse apelido, porque de todos os caras que competem em Mr. Olympia, eu era o que entrava mais condicionado, mais definido. E eu recebi um prêmio do atleta mais condicionado do ano. Isso foi uma coisa muito legal também, porque envolve todos os atletas do Mr. Olympia, né? Então eu trazia essa assinatura pra cima do palco. Então todo mundo, quando chamava Eduardo Corrêa, todo mundo sabia que ia chegar um cara do avesso, que não tinha, pra bater em termos de condicionamento físico. O cara poderia me vencer, talvez em proporção, estética, em outras coisas que não fosse definição. Então todo mundo sabia que eu ia trazer uma condição incrível pro palco. E eu descobri isso muito cedo, sabe como? Minha primeira competição, Campeonato Catarinense 2001, era uma federação muito bagunçada e eu fiz uma preparação e eu mirei na data. Só que era uma federação muito desorganizada na época e o campeonato foi adiado por falta de verba várias vezes. E quando o campeonato era adiado e era marcado uma outra data, todos os atletas saíam da dieta e eu ficava na dieta esperando a data ser marcada. Quando eu cheguei no dia da competição, eu venci minha primeira competição profissional, amador, minha primeira competição da vida, eu venci campeão overall. Campeão overall vence a categoria, o absoluto. E aí eu percebi, cara, existem coisas que não é o que fazer, mas por quanto tempo tu consegue suportar. Isso foi a minha primeira lição do fisiculturismo. Como eu aprendi isso muito cedo, eu levei isso pro profissional, e aí os caras fazem 12 semanas de dieta, eles querem ter o mesmo resultado de 20. Não vai ter. Não vai ter. E aí eu comecei, não, minhas preparações vão ser 20 semanas, 30 semanas. Só que, cara, ficar definido é uma coisa. Agora, ficar extremamente seco, igual uma competição, é muito difícil. Só que para mim ficar do jeito que eu fico, eu preciso suportar as últimas semanas finais ali, 4, 5 semanas, que os atletas estão entrando numa fase de restrição maior, eu já tô muito seco, porque eu quero chegar de um jeito que ninguém chega. E suportar essas 4, 5 semanas é muito difícil, porque tá perto, mas tá muito longe, tu ainda não consegue ver a linha de chegada. Talvez seja uma das fases mais difíceis para mim, é as 4, 5 últimas semanas. Qual o nível de percentual de gordura que você fica no corpo nessas competições? Cara, não dá para mensurar, porque eu pego o adipômetro e ele encosta, assim. Sabe? E nem naquele negocinho que você coloca o pé, segura na mão, pega assim. a pelezinha assim Tem nada. lá de baixo e mede aquela pelezinha assim. Que loucura, cara. Não tem nada, cara. Nada. Nada. E como que isso reflete? De onde vem essa parada? Você já nasceu com uma genética boa, moleque já era sarado. Porque assim, eu tenho amigos, né? Acho que todo mundo aqui. Que, pô, desde moleque, dá pra ver que o moleque tinha uma genética muito privilegiada. E normalmente esses caras, a maioria, vai ficando mais velho e o corpo vai ficando mais normal. Uhum. Eu encontro meus amigos que eram muito magros, definidaços quando era moleque, né? Porque a vida nisso ela é engraçada, né? Porque quando você é moleque, adolescente ali, você é magrelo. Aí os caras são mais parrudinhos, são mais cool. Aí chega naquela fase ali dos 17, 18, 20 anos, e o negócio já é ser sarado. Aí o cara que é mais magrelo é mais maneiro do que o cara que é parrudo. Eu sempre quis ser magro. Eu sempre tive facilidade em engordar. Não que eu era gordo, eu era magro, mas eu era falso magro. Eu entrei na academia porque eu não tinha... Cara, eu tinha vergonha de tirar a camiseta. Eu ia numa piscina, eu ia naqueles passeios de colégio, eu não tirava a camiseta. Se fosse piscina, eu ficava de fora. Você era muito magro. Não, eu era magro, mas eu me achava gordinho. Eu tinha uma barriguinha, falso magro, sabe? É. E aí eu odiava aquilo, cara. Eu tinha perna grossa, eu tinha bunda maior, e eu odiava isso, cara. Eu queria ser aqueles desbundado, magrelo mesmo, sabe? Eu cheguei a ser assim na época do colégio e falar, pô, por que minha panturrilha é tão grande, mané?
Porra, bagulho não consigo usar calça. Parado. Tipo, a gente mesmo? tem que fazer uma competição de panturrilha aqui, hein? Não, Eu acho que você ganha. Eu ganho. Eu acho que nessa ele ganha. Panturrilha ele ganha, o resto ele perde. O cara é muito bom, muito bom. Não deixa de ser uma verdade que ele tá falando. Tá bom. Mas é exatamente isso, pô. Tem coisas que não dá. Panturrilha, por exemplo, né? E é engraçado, porque a gente vê uma panturrilha grande no Alfredo e fala assim: eu quero aprender como treina panturrilha com ele. Geralmente, genético. cara, tu vai aprender com quem não tem a panturrilha. Perfeito. Que é o cara que já estudou todas as ferramentas possíveis pra desenvolver fazer. panturrilha. Cara, essa é porrada, hein? Isso é um insight bom. Porrada? É que você... Cara, É isso isso, aí é não é foda. porrada, não. Você treinar com um cara que é bom é diferente. Que é bom de por você- natureza. É diferente. Você treinar com um cara que ele tem um certo talento é diferente de você treinar com um cara Que é de Que desenvolveu, que é. desenvolveu Caralho, aquilo. porrada. É isso, porque eu, por exemplo, não tinha panturrilha nenhuma. E aí eu tive que desenvolver panturrilha. Diferente de braço, por exemplo. Eu entrei na academia com 37 de braço. Eu entrei, era um grupo de amigos, e aí eles mediram o braço e tal, faziam as medidas, eu tinha 37 de braço. Com 2 meses de treino, eu tinha 40 de braço. 40 de braço, porra, é um braço grande pra quem começou a academia há pouco tempo. Ah. Aí eu cheguei aos 53 de braço. Mas tu olha e fala assim, porra, 53 de braço é isso? Tu nunca tá satisfeito. Agora, você já se machucou, já... Como é que são, né? Você falou que teve um monte de cirurgia no braço. Aham. Como é que isso acontece? Isso é de você expor o seu corpo a um treinamento muito forte e, consequentemente, você machucar por estresse? Ou é alguma outra coisa que acontece? Tá, vamos lá. Eu sempre fui um atleta muito técnico. Eu sempre fui um cara muito técnico. Eu nunca fui ver meus vídeos de treino, eu nunca fui um cara inconsequente. Eu sempre prezei pela técnica, até porque o pessoal fala muito intensidade ou técnica, carga ou técnica, né? O que precede a carga ou a técnica? Eu costumo dizer que a técnica, ela foi feita para colocar mais carga. Uma coisa não é antagonista da outra, né? Automaticamente a pessoa pensa, eu vou fazer com técnica ou com mais carga, né? Não, tu precisa da técnica para mover mais peso com segurança. Então eu sempre fui um cara muito técnico. Minha família, meu pai, minha mãe, meu irmão têm as mesmas lesões que eu, sem treinar. Então, existe um componente genético aí. E todas as minhas lesões que me levaram a fazer alguma cirurgia, elas foram lesões crônicas, evolutivas. Não foram lesões que eu estava lá treinando e rasgou o músculo. Plá! Existem essas lesões, mas são muito pontuais. A maior parte das lesões foram lesões de cartilagem, tendão, que isso tem a ver com o treino, obviamente, né, com que a gente é submetido, tem um componente genético e também tem interferência em questões hormonais, né? A gente, às vezes, utiliza alguns medicamentos que baixam os níveis de estradiol. A gente sabe que estradiol é muito importante para a questão da manutenção do colágeno no tendão. Então, a própria desidratação no período de competição, né? Mas, com certeza, a atividade intensa é o que piora, né? Então, é diferente. Por exemplo, se tu tem uma condropatia, um problema no joelho, e fez uma palmilha para conseguir aliviar a dor, mas se tu não trata a causa principal, que é ir lá agachar toda semana com 200, 300 quilos, cara, não existe palmilha que aguenta, entendeu? Perfeito. Então tem que avaliar o contexto como um todo. E qual que foi o machucado mais grave que você teve já? Cara, o mais grave, assim, que marcou a minha vida foi faltando 10 dias pro Mr. Olímpia, em 2013. Eu tinha acabado de assinar um contrato com uma empresa internacional. Eu era um dos atletas mais relevantes no Brasil, sem dúvida, mas no exterior também. Meu nome estava em todos os lugares, todas as revistas. Eu cheguei a fazer 3 capas de revista internacional que saíram ao mesmo tempo. Que irado. Eu fui pro Arnold Classic, meu nome estava eu tava estampado naqueles pilares dos Convention Center. Então, assim, eu tava Tava vivendo no auge. o auge, vivendo o auge da minha carreira. Faltando 10 dias pro Mr. Olímpia. Era domingo, eu saí de casa para treinar o ombro. Eu tava fazendo um exercício de desenvolvimento, aquela que tu levanta a barra assim, acima da cabeça pro ombro. Eu já tinha uma lesão, que eu já tinha feito alguns procedimentos de infiltração no tríceps. Eu tava treinando com o tendão parcialmente rompido. Então era uma bomba relógio, eu já sabia disso. Só que eu não imaginava, faltando 10 dias pro Mr. Olímpia, ele ia romper. E aí eu tava fazendo desenvolvimento e rompeu completo. Tava fazendo com halteres de 50 quilos, rompeu. Caiu na tua cabeça? Como é que foi? Bateu onde? Bateu assim no rosto, bateu no peito e caiu no chão, mas não machucou ninguém, não foi nada grave assim.
mas na hora eu já sabia que o meu tendão estava rompido, eu estava usando uma faixa, aquelas faixas que a gente usa no joelho para agachar, eu estava usando no cotovelo, para ter uma ideia. Que loucura. E quando rompeu aonde? Aonde foi? Rompeu o Aqui. o tríceps, o tendão que liga o Aqui tríceps pra cá. ao olecrano, o osso do cotovelo, né? E aí ele faz a flexo-extensão do braço. E eu já sabia que tinha rompido, né? E aí faltava 10 dias pro campeonato. Liguei pro meu técnico dos Estados Unidos, né? Tem um coach lá, o Cris Aceto, que é um dos maiores preparadores de fisiculturista, de bodybuilding que tem no mundo. O cara preparou o Jay Cutler muitos anos, o cara é uma lenda. E ele simplesmente falou, ok, o que tu consegue fazer? Eu falei, consigo mexer assim e tal. Ele falou, beleza, vai pra academia e faz pack deck, então. O que é pack deck? Pack deck é aquela maquininha de pack deck aqui. Ah, sei, aquela aqui. Tipo, mantém o plano normal, alimentação, cardio, não, mantém tudo normal. Meio que ele me ajudou a racionalizar o problema, desistir não foi uma opção. Comprei uma tipóia, eu não sabia se tinha que ficar com o braço abaixado, esticado. Comprei uma tipóia para me proteger. Tinha como se fosse uma bola de tênis, assim, no meu cotovelo. E tava feio, meu braço ficou todo roxo 2 dias depois. Ficou aquele sangue dentro, Sim. assim, e meu braço ficou todo roxo. Aí eu fui pro campeonato praticamente fazendo pack deck, não conseguia fazer nenhum exercício. 10 dias praticamente sem treinar. E aí a minha preocupação era esconder aquele roxo, né? Aquele braço todo inchado e roxo. Aí eu comprei uma tinta que usa para tampar tatuagem. Atletas que têm tatuagem muito grande, é uma pasta que... Aí eu tampei o braço, escondi o roxo e fui competir com o tríceps rompido. O médico falou que tinha uma chance muito grande de romper tudo. Tinha rompido o tríceps, o tendão por inteiro, mas existe ali um pouco de tecido, fáscia, que fazia com que eu ainda tivesse a flexão e extensão do braço, apesar de não conseguir segurar uma garrafa. E ele falou que poderia romper e perder o movimento completo do braço, mas eu fui competir, ninguém ficou sabendo. Eu acabei terminando em 5º lugar, e isso foi ótimo porque me dava a classificação para o ano seguinte. Então deu tempo de eu fazer a cirurgia e não precisar passar por nenhum campeonato classificatório para competir no ano seguinte, entendeu? Os top 5 classificam automaticamente para o ano seguinte. E quem não é top 5 tem que passar por todo... E como é que foi a cirurgia? A cirurgia é bem invasiva, eles tiram um tendão que tem aqui, se tu juntar o polegar e o mindinho e apertar, tu vê que a gente tem um tendãozinho no antebraço aqui, ó. Ali, ó. Esse é o palmar longo. Tem pessoas que já nascem sem. Não sei se é evolutivo ou não. Tem pessoas que não têm esse tendão. Aí o médico faz esse teste, fala, tem um tendão bonito aqui. Aí ele abre aqui, tira o tendão, como se fosse um canudinho do Bob's, assim, meio compridinho, branco. E ele faz um furo com a furadeira no olecranon, ele abre o teu cotovelo, ele fura, e ele passa esse tendão ali por dentro e faz um enxerto. Ele puxa o tríceps, conecta com uma âncora dentro do osso, puxa, amarra e fortalece com esse tendão que ele tira daqui. E depois, recuperação? Depois tu... Fisioterapia? Fisioterapia, tu primeiro respeita o período fisiológico e tal, e depois tu reaprende a treinar de novo, vai ganhando amplitude, sem carga, até que tu começa a treinar. E o mais engraçado, cara, foi que quando eu fiz a cirurgia, fiz uma cirurgia aqui no Sírio com o Dr. José Carlos Garcia, professor do Paulo Musi, inclusive, o cara é tipo excelência em ombro e cotovelo. Quando eu acordei da anestesia, foi a primeira cirurgia que eu tinha feito, assim, eu nunca tinha feito uma cirurgia grande, né? E quando eu fiz a cirurgia, eu tô rindo porque eu sempre lembro do meu plano de saúde dessas cirurgias todas. Obrigado! Tem que ter um patrocínio de plano de saúde, tem né? que ganhar Obrigado, tem que ter um bom plano de saúde, né? E aí eu acordei da cirurgia e falei pra Carol, minha esposa, falei assim, Carol, vai na minha mochila e pega um whey protein que tem ali, que eu deixei numa coqueteleira. Começou minha preparação pro Mr. Olympia 2014. Aí ela, o fisioterapeuta que tava comigo também, começaram a rir. Eu falei, não, tô falando sério. Só eu não tava rindo. Eu falei, tô falando bem sério. Pega ali, começou minha preparação. Eu sabia que eu tinha que fazer tudo igual um obcecado para poder ter chance de competir no ano seguinte. A gente tava em outubro de 2013. O Olympia tinha sido em setembro. E aí eu acordei da cirurgia, já tava pensando em bater minha cota de proteína do dia, chamei a nutricionista do hospital, falei, olha, eu sei que vocês têm um cardápio aqui, já conversei com o médico, ele liberou, eu vou prescrever para vocês o que eu preciso comer. Fiquei na dieta. Quando cheguei em Floripa, eu morava em Floripa na época, eu cheguei em Floripa, falei, cara, agora eu vou ficar de tipóia, sei lá quanto tempo, eu não vou poder mexer o braço esquerdo, eu preciso achar uma forma de me manter na rotina, fazer uma alimentação saudável, porque eu entendia que cuidar da alimentação naquele período, além de fazer com que eu otimizasse as respostas metabólicas, cicatrização e tudo mais, fazia com que no final do processo eu também não tivesse que lidar com sobrepeso, né? Perfeito. E aí eu queria otimizar todas as variáveis possíveis. E aí eu cheguei em Floripa, chamei um amigo meu que era chefe de cozinha, e ele fez pra mim, cara, 3 meses de alimentação em espetinho.
Ele fez tudo em espetinho, as proteínas em espetinhos assim, e purezinho de batata, que era mais fácil de comer. E aí, com o braço direito, eu tinha uma churrasqueirinha, eu fazia assim com o espetinho e comia com uma mão só. Fiquei 3 meses comendo o espetinho, porque assim eu tinha autonomia de me manter a dieta. Cada 2 espetinhos era uma refeição, então eu já tinha calculado a quantidade de proteína que eu precisava. E aí, cara, nunca me ofereça um espetinho. Não aguenta mais? Não aguento mais. E você puxava ferro com o braço direito ou não? Isso. Aí eu falava assim... Mas não tem um problema de ficar... Tem. Aí eu peguei e falei, cara, de forma instintiva, eu fui pra academia e comecei a treinar só o lado direito. E eu percebia que, dava um pump do lado direito, só que eu pensava que o corpo era um sistema, de forma intuitiva, assim, cara, deve estar ajudando de alguma forma. Aí o pessoal começou a me cobrar muito, rede social, Facebook, na época eu chamei o Muzi e falei, ô Muzi, eu preciso de algum artigo que valide o que eu tô fazendo, porque, influencia muita gente e tal. Aí ele me deu e tinha um estudo que mostrava... Nessa época tu já tinha quantos seguidores? Era coisa de Facebook, né? Eu lembro que em 2014 eu fechei 100 mil seguidores. Mas eu não usava minha rede social, assim, de uma forma muito profissional, sabe? Era aquela meio largado, postava que eu tava com vontade, assim. Mas já tinha 100 mil seguidores nessa. E aí, a galera me acompanhava muito em revistas, coisas assim também na época. E aí eu peguei, postei esse artigo e fiquei me sustentando sobre esse artigo um tempão. Só que, na verdade, eu desenvolvi um protocolo de treino unilateral que fazia com que eu realmente tivesse melhora. Existia uma assimetria, gerou uma assimetria, eu fiquei mais forte de um lado do que do outro, só que automaticamente, quando tu volta a treinar, o corpo já equilibra, já corrige. Só que eu achava... Eu não sabia disso, não. Pra mim era uma parada meio que, não era assim. Ainda bem que eu fiz isso, eu descobri tudo isso na primeira cirurgia, porque depois eu fiz mais 11, e aí eu treinava mais sempre... 11 o quê? 11 cirurgias. Joelho, ombro, cotovelo, os 2 ombros 2 vezes, os 2 cotovelos 3 vezes. Sempre malhando e blau. E aí eu sempre, como eu já tinha descoberto isso, eu falei, cara, agora eu vou fazer isso pra tudo. Eu machuquei o joelho esquerdo, eu peguei, aluguei uma cadeira de roda, ia pra academia de cadeira de roda, chegava lá, me deslocava, ia pro aparelho, fazia a parte de cima, fazia a perna direita, fazia a parte de cima. Eu nunca fiquei em casa porque tava operado. Eu só não mexia o que precisava, entendeu? E se tu parar pra pensar, faz todo sentido, né? Às vezes a pessoa machuca o ombro esquerdo, mas, tu tem o resto do corpo pra treinar. E aí isso me ajudou, mas vou te falar que eu fazia isso não era nem por questão estética. Era muito mais pra conseguir me manter dentro de uma rotina, continuar indo à academia todos os dias, pra mim... tá vivendo aquele ambiente, fazia mais sentido, assim. Então, acho que isso foi uma das coisas que me ajudou bastante. Cara, tem uma curiosidade, né, nesse tema que você falou de dieta. Quantas calorias no momento de, sei lá, de ganho de massa ou na tua dieta normal, que deve ter picos, né? Quantas calorias você ingeria por dia? Então, cara, em fases de off-season, a gente chega a ingerir 6.000 calorias, 7.000 calorias. É absurdo a quantidade de calorias que a gente ingere. A gente fica sobre um superávit calórico. Objetivo, ganhar massa muscular e melhorar o máximo que consiga. Só que isso também já é uma coisa que mudou, porque a gente sabe que se a gente ganhar muita gordura, também a gente mexe em outras questões relacionadas à sensibilidade à insulina, a gente prejudica a recuperação. Então aquela ideia do passado, que o bodybuilder ficava gigante, engordava pra caramba e depois secava, já não é bem assim. Hoje também tem as redes sociais, tu precisa produzir conteúdo, tu precisa comunicar a tua imagem, então tu é uma marca, né? Como tu fala no teu livro, mas não dá pra chegar e largar e ficar um obeso e depois voltar a competir. Por várias questões, né? E hoje eu ingiro em média 3.800 calorias, é uma dieta normocalórica, assim. Só que a gente chega a fazer uma restrição muito grande. No final, né? No final, principalmente pela questão do uso de hormônios, né? Uma pessoa natural, um atleta natural, se ele fizer um déficit calórico muito grande, acima de 1.000 calorias, né? Se ele, por exemplo, ele consumir um déficit de 1.000 calorias sem hormônio, mais do que 1.000 calorias, ele tende a perder muita massa muscular. Sim. Então, normalmente um usuário de hormônio, ele consegue fazer uma restrição calórica bem maior. Então, cara, tem atletas que chegam a consumir 5, 6 mil calorias em off e depois consomem 1.500 calorias em pré-contest. Que loucura, É um absurdo. Que loucura, cara. E lidar com a fome também é uma loucura. Como é que você lida com a fome? Cara, é bem difícil. Tu acha que é mais remédio ou mais disciplina? Com certeza disciplina, né? Existe remédio. Eu nunca usei remédio pra inibir a fome, cara.
porque eu também entendia que o apetite era uma variável que eu precisava ter... Mensurar. Era um indicador que você tinha que estar sempre de olho. Que era como o teu corpo estava reagindo. Exatamente. Por isso que eu falo para um atleta que está iniciando uma fase, já está entrando no meio do pré-contest e fala assim, puta, agora a fome apertou. Eu falo, cara, o teu apetite ele está muito relacionado com a tua condição física. Então, por exemplo, se tu chega numa situação que tu já não consegue mais dormir porque tu sente fome, é porque tu já está entrando no nível de condicionamento já mais avançado. É aí que separa o campeão do segundo lugar. Aquilo que eu falei no início, né? É o que dá sentido para aquilo que eu falei de resistir ao processo por mais tempo. Cara, realmente é muito difícil. No início, eu me automedicava, assim, tomava remédio para dormir, ansiolítico, cara, e isso bagunçava completamente meu ciclo circadiano ali, porque funciona, tu toma um remédio, tu apaga, mas isso não significa que tu tem um sono reparador. E aí eu comecei porque, cara, o atleta de fisiculturismo, o atleta de alta performance, ele negligencia pequenas coisas. É muito difícil chegar para um atleta, cara, e falar para ele assim, cara, presta um pouco mais atenção na qualidade do teu sono. Cara, ele vai te mandar merda. Agora, se tu falar pra ele assim, aumenta mais 100 miligramas de propionato de testosterona por semana. Ah, beleza, isso eu vou fazer. Né? É muito mais fácil tu acreditar no remédio, tu acreditar numa substância que vai te levar onde tu quer chegar. Do que no ciclo natural. Do que acreditar exatamente num ciclo natural ou pequenas situações que podem otimizar esse ciclo. Né? Então, por exemplo, o cara que dorme mal, ele consequentemente ele vai ter mais vontade de comer doce, ele tem um sono desregulado, ele vai ficar mais cansado, o humor dele vai oscilar mais. Então, fazer a higiene do sono, que o Wesley fala bastante sobre a higiene do sono, funcionou muito, cara. Eu cheguei na... É isso que eu falo, né? Quando a gente é novo, a gente tem essas respostas rápidas, o corpo é muito responsivo, a gente tem aptidão física, mas a gente não tem a maturidade, o conhecimento suficiente. Quando a gente fica mais velho, a gente já vai adquirindo a experiência, a maturidade, mas a gente não tem essa resposta do físico tão imediata. Quando chegou na minha última competição que eu fiz em 2022, eu já tinha essa experiência. Eu cheguei até a competição sem usar nenhum tipo de medicamento. Só fazendo higiene do sono, só cuidando ali do meu ciclo circadiano, eu tinha minha vida bem Quantas certinha. horas você dormia por dia nessa época? Cara, não muito mais que 7, porque realmente quando chega numa fase de restrição calórica é muito difícil. Teu cortisol tá muito alto, teu corpo desperta. É como se estivesse em estado de alerta o tempo inteiro. É o que a galera sente quando faz jejum, né? Por isso que muita gente faz o jejum justamente para poder estar sempre na pilha, sempre ativo. Eu fico pilhadaço. E aí tu tá sempre nesse estado, cara. Só que a diferença Quais que são as três dicas principais para você, na época que você estava treinando, que faziam toda a diferença? Sono? Cara, alimentação, treino e sono, eu acho. É isso, as três coisas. Porque o treino é onde tu vai gerar o estímulo. A nutrição é o que vai te dar o substrato, né? Não dá pra... Uma coisa não substitui a outra. Se tu perguntar quantos % de cada um, eu vou dizer 100% de cada um. Porque apesar deles serem complementares, eles não substituem um ao outro. Então não tem como. É a mesma coisa que tu tentar preparar um bolo com metade dos ingredientes. Vai ficar um bolo no final? Tá, talvez saia um bolo. Mas longe de ser o bolo da foto. Perfeito. Entendeu? Então acho que treinamento, nutrição e questões relacionadas ao sono, porque tem total relação com as respostas que tu quer atingir, né? Agora, quando começou na tua vida esse negócio de, o público, audiência, patrocínio, quando é que você viu que realmente você iria construir uma vida em cima da academia, em cima de malhar e que seu esporte era musculação? Bom, então, Alfredo, eu vou ser bem sincero nessa resposta. Eu só queria treinar e ficar forte e me tornar um fisiculturista e chegar no Mr. Olímpia. Eu estava disposto a sofrer as consequências da minha escolha desde o início. Se eu ganhasse dinheiro, se eu não ganhasse. Meu pai eu sacrifiquei os relacionamentos com meu pai, com a minha mãe, em função dessas minhas escolhas. Eu lembro que meu pai dizia para mim, não importa o que tu escolher para tua vida, tenta ser o melhor naquilo que tu faz. E eu dizia, beleza, quero ser bodybuilder. Aí eu fui para os Estados Unidos, fui para lá para viver o sonho americano, que de sonho americano não tinha nada. Eu fui trabalhar numa academia, limpando o banheiro, arrumando os pesos. Depois fui trabalhar de segurança, fui fazer bico. Aí teve aquele furacão Vilma em 2016 lá. Aí eu fazia tudo que era trabalho assim, informal. Mas eu tava, desde o início, cara, eu tava disposto a viver as consequências da minha escolha. Então, assim, de alguma forma, eu fui um pouco inconsequente, mas eu estava disposto a bancar as minhas decisões.
Então, eu queria simplesmente ser o protagonista, escrever a minha história, independente do que fosse. Eu fazia faculdade de engenharia de aquicultura na UFSC, na Federal, e trabalhava no laboratório de análise de alimentos. Só que, cara, sei lá, eu não me via ali. Eu parei na última fase, na 8ª fase, e larguei tudo e fui para os Estados Unidos. Eu queria competir. Eu não sabia que eu ia conquistar tudo que eu conquistei com o fisiculturismo. Porque na época não tinha poucos atletas, né? Talvez os melhores atletas, longe de ser uma condição ideal para alguém que gostaria de viver do esporte. Então, foi muito sorte também do esporte se desenvolver e crescer. E por muito tempo eu vivi ali, eu fui um dos precursores ali daquele... acho que a última participação de um brasileiro no Mr. Olímpia tinha sido em 1980 ou 90, o Luiz Otávio de Freitas, que não teve uma colocação expressiva, mas foi o primeiro brasileiro que chegou lá. Então eu era o segundo brasileiro que estava pisando no palco do Mr. Olímpia. Fui 3º lugar na minha estreia no Mr. Olímpia. Fui o 6º atleta da história a conquistar o título profissional na minha estreia como profissional. Então, assim, eu já fui quebrando o recorde já logo no início. Eu tive uma ascensão bem rápida. E as coisas foram acontecendo de forma muito rápida, né? As feiras começaram a aparecer no Brasil, e naquela época eu era um dos principais atletas que existiam. Hoje a gente tem, graças a Deus, a gente tem vários outros, porque eu digo que são eles que dão sentido a todas as dificuldades que eu passei, senão eu seria só um velho falando sobre o dia que eu fui forte. Você tá com quantos anos? Eu tô com 43. E o esporte, para minha felicidade, cresceu tanto que ajudou a resgatar a minha história. E hoje eu tenho o privilégio de poder exercitar minha autoridade, minha experiência com a nova geração. Mas a verdade é que eu não tinha noção. Não foi uma coisa planejada, sabe? Não foi uma coisa... E quando você olha assim para tua carreira inteira, onde você acha ali que foi o ponto auge teu? Que deixou um legado de fato que impactou tantos novos atletas que vieram, talvez inspirados no que você fez? Eu tava vivendo, cara... Por muitos anos ali, 2009 foi meu primeiro Olímpia e 2022 foi o meu último. Eu tava vivendo 2009, 2010, 11, 12 com uma sensação de que o melhor tava por vir ainda. E na verdade eu já tava vivendo o meu auge ali. Ali eu tava fazendo história, ali eu tava deixando minha marca, o meu legado. E é o que eu digo pros atletas hoje, pro Ramon, pro Rafa, que são aí os nossos grandes favoritos ao título do Mr. Olímpia. Eu falo pra eles, cara, o futuro não é amanhã, é hoje. Então não fique imaginando... Falo muito pro Ramon, não fique imaginando que tu vai ganhar do Sebum daqui 2, 3, 4 anos. Não, tu vai ganhar dele esse ano, cara. Não fique imaginando que o teu futuro tá por vir. Às vezes tu tá vivendo o teu auge e tu não sabe, entendeu? Então, eu acho que não teve um momento em que eu achei, puta, foi aqui. Eu acho que eu fui vivendo isso sem perceber. Mas o atleta é um pouco assim, o atleta é como se fosse um trem-bala 300 por hora, ele não olha pros lados, ele não olha a paisagem, ele só olha pra frente. Por isso que é muito mais difícil para quem tá assistindo uma competição do que quem tá competindo, cara, por incrível que pareça. O atleta, ele não tem muito essa visão holística das coisas, ele é um fazedor nato, né? Ele tá ali só preocupado com a próxima refeição, próximo treino. E aí, eu acho que o atleta de hoje em dia, comparado à minha época, eu acho que hoje ele tem que lidar com outras coisas, né? Com a mídia, com os fãs, com as mídias. Então, assim, eu acho que mudou um pouco essa mentalidade. Quantos seguidores você tem hoje? Hoje eu tenho 700 e alguma coisa no Instagram. Mas eu nunca fui um cara assim de... Faz pouco tempo que eu comecei a produzir conteúdos assim, de entregar conteúdos de valor, de dicas, de poder... Durante muito tempo eu fui esse trem-bala 300 por hora e só pensava em fazer, sabe? Talvez agora eu me preocupe um pouco mais com relação a isso, até por uma questão de maturidade e tudo mais. Mas não fui um cara assim que priorizou produção de conteúdo. Eu tinha um canal no YouTube já desde muito cedo, mas as lesões me fizeram interromper também. A minha primeira grande lesão, eu fiz uma série de vídeos que mostrava a minha recuperação e eu achei bacana aquilo, só que depois vieram tantas cirurgias que eu falei, cara, eu não aguento mais falar de cirurgia. O meu canal, que era um canal de treino, de motivação, virou um canal de autodepreciação, assim, eu já não curtia mais. E teve momentos, cara, quando a gente fala de cirurgias e falo dessa forma, assim, às vezes não dá pra passar a dimensão do quão difícil que foi viver tudo aquilo, sabe? De
tá passando por um processo e ser interrompido de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Por isso que eu fiz questão de voltar em 2022 e competir. Foi uma coisa que representou muito pra mim, porque a minha filha nasceu em 2021, e eu falei, quer saber? Eu abri uma academia em Floripa também, a Ironberg lá, e aí eu falei, quer saber? A vida toda eu fui podado, né? Era expulso da academia porque fazia barulho demais, porque é fisiculturista, porque se transpira demais. Enfim, sempre sofri esse preconceito. Eu tinha minha academia própria, tinha o meu ambiente, já era pai de família, então assim, eu queria viver essa experiência mais uma vez. E eu tinha certeza que eu ia fazer isso de uma forma tão excelente que eu ia conseguir ajustar essas variáveis, o sono, a alimentação e principalmente o meu convívio com quem me cerca, né? Porque, cara, quem tá do lado paga muito o preço também das escolhas. É muito difícil, cara, ser esposa de um bodybuilder. É muito difícil. Realmente é o extremo da alta performance. Como que é a rotina na época que você tava, assim, em treinamento intenso? Cara, a gente vive para 2 sessões de cardio por dia, treinamento de 2, 3 horas. 2 sessões de cardio, que é 1 hora. 1 hora cada uma por dia, uma de manhã, antes da primeira refeição. Mas o que é corrida, bike? Bike, esteira, elíptico, escada. Mas corrida, alta intensidade ou baixa intensidade? Média intensidade, não alta. Às vezes oscilando a intensidade, Sim. alta e baixa, mas fazia... 2 horas de cardio. Varia de 30 minutos a 1 hora, então 40 minutos, 1 hora pela Somando manhã. as duas. Ah, tá. Não, Pela cada manhã. sessão, cada sessão. De acordo com a demanda também. O protocolo é muito elaborado de acordo com a condição física, né? Então eu mandava foto todos os dias mandava foto pro Cris Aceto e ele elaborava um cardápio novo e um plano novo a cada dia. Ele trabalha dessa forma muito dinâmica. Eu gosto disso, cara. Teve 1 ano só, ao longo de todos esses anos, que eu decidi me preparar com outra pessoa, em 2016, e o cara mandou um plano, assim, que era de 1 semana inteira, e falou assim, era segunda-feira, na sexta eu te vejo de novo. Eu falei, porra, mas como é que ele sabe? Eu já estava acostumado com aquele plano, né? Era mais difícil de executar, porque tu tinha que ter disponível todas as comidas, tudo, mas eu achava que era mais assertivo, né? Pra minha condição. Quanto custa um cara desse? Fazer um plano diário? $5.000. Por mês? Não, $5.000, uma preparação de 12 semanas, 15 semanas. Era mais ou menos isso. E daí, você tinha falado, era 2 horas... É barato, então. O cara todo dia? Para um atleta profissional de hoje em dia é ok. Mas na época, cara, para um cara que tem que escolher entre creatina e whey, era bem difícil. Mas daí você fazia 2 sessões de cardio por dia, então dava ali 1h30, 2 horas somando as duas. Isso. E quanto de academia? Por exemplo, eu acordava de manhã, fazia esteira, voltava, tomava café da manhã, tomava um banho, descansava, almoçava e ia treinar. Voltava do treino, fazia uma refeição, descansava. Então o treino era o quê? Ia fazer 1 cardio. hora, 2 horas? 2 horas, 2 horas e meia. Daí descansava e ia fazer cardio. Daí voltava, comia, descansava, fazia cardio, já era noite. Porque... São 2 cardio e uma musculação. 2 cardio e uma musculação. Só que a gente perde muito tempo comendo, preparando os alimentos. Normalmente um atleta é ele que compra os alimentos, ele que prepara os alimentos. Então assim, a gente perde muito tempo fazendo tudo isso, sabe? Isso é legal, hein, cara? Puta insight. O cara gasta mais tempo, às vezes, preparando alimentos e somar todas as refeições do dia do que malhando. Mas com certeza, eu dizia que eu não era pago pra treinar, eu era pago pra comer. Inclusive, cara... É verdade, você pega os grandes CEOs hoje, eles gastam grande parte do tempo deles lendo pra poder formar as opiniões e tomar decisão. É o substrato, né? E, cara, e se o Alfredo quiser virar bodybuilder amanhã, o que ele precisa fazer? Ele consegue? Ou ele já passou? Depende de quais são as reais expectativas dele. O que é ser um bodybuilder? Competir com o Siban, Asterix. Não. Aí não... Impossível. Siban é muito bizarro. Cara, então, os resultados dele colocam ele como talvez um dos maiores da história, né? O que acontece na Classic Physique especificamente, que é a categoria do Ramon e do Siban, é que existe um limite entre peso e altura. E normalmente um atleta ele pode ser incrível quando ele não tem essa margem para respeitar. Então, por exemplo, atletas da categoria Open são todos muito grandes. Só que eles não precisam respeitar essa relação peso e altura. Então é como se fosse a categoria livre. Entendi. Tá pela tua conta, tá pela tua percepção. Exige uma percepção muito grande, porque o quão definido tu tá. Então não tem uma régua. O Arnold era desse. Sim. Era da Open. Só que hoje em dia ele seria um Classic, né?
Agora, por exemplo, o Ramon, o Siban, a galera da Classic, eles precisam... O Ramon, por exemplo, precisa necessariamente bater 103 quilos. Então isso, de alguma forma, ajuda ele, porque... Ele tem um limite. Faz com que esse limite faça com que ele entre num condicionamento. Então, que ele otimize todo o resto. O tamanho isso. Do braço, tamanho do peito, tamanho de tudo. Mas... Por exemplo, quando tu olha a categoria Classic, todos estão muito bem condicionados, porque todos tiveram que respeitar a relação peso e altura. Na Open, tu vê os caras muito grandes, mas às vezes não muito condicionados, porque eles não abrem mão do volume, aí já entra a questão psicológica, entra a questão de não conseguir fazer a leitura, não ter a percepção do próprio corpo, ou o coach também não conseguiu. Agora, o fato de ter relação peso e altura faz com que obrigue ele a entrar muito, muito seco. E aí, é uma categoria que valoriza muito mais proporção, definição do que propriamente o volume. Esses caras, por exemplo, a gente sabe que o Siban e o Ramon esse ano não vão trazer um volume muito absurdo comparado ao ano passado, porque eles vão ter que bater o mesmo peso. Não, eles vão ter que bater o mesmo peso. O Ramon não pode passar de 103 quilos. Mas aí o que ele consegue trazer? Ele consegue entrar com um físico mais denso, com um físico mais definido, com mais detalhes, com mais corte, que aparentemente causa um visual mais agressivo. Mas eu acho que sim, o Siban, ele consegue fazer isso muito bem. Ele consegue criar essa ilusão de que ele é muito maior do que ele realmente é pelas proporções. É como se a gente falasse da Classic que os caras botam volume no lugar certo, né? Eles têm a linha de cintura muito, muito amarrada e mais volumes nos ombros, nos braços, no peito e nas pernas. A categoria Open, de forma generalizada... assim, falando de uma forma generalizada, né? Na Open os caras crescem tanto, mas acabam interferindo na linha de cintura. Então, proporcionalmente, não fica um físico tão estético, tão agressivo, né? Então, por isso que... Agora polêmica aqui, vamos entrar no tema polêmico. Tomar bomba brocha? Não, pelo contrário. Parar de tomar bomba brocha. Claro. Você não pode parar, hein? Não parar. Por isso que começou, não pode parar. Agora, polêmica, além dessa polêmica que ele levantou a bola aí. ou abaixou, né? Ficou preocupado agora, Alfredo? Ficou preocupado, Alfredo. Ixi. Como é que funciona a parte de anabolizante em competições como o Mr. Olímpia? O que é permitido, o que não é? Tem antidoping, não tem? Como que isso influencia a vida dos atletas que querem, né, chegar nesse lugar? Não tem antidoping no Mr. Olímpia e cada um tá por conta. Mas existe uma questão muito importante, cara, que a gente precisa entender, que não é o esteroide que faz o Mr. Olímpia, né? Então, por exemplo, uma pessoa que não tem uma genética privilegiada, que não treina, não se alimenta, não faz as coisas corretamente, não existe nenhuma droga que compensa isso. Não existe nenhuma droga capaz de substituir o treino, a dieta, a dedicação e a própria genética. Então, eu tenho contato com muitos atletas e eu sou... Assim, eu tenho muita certeza no que eu falo, sabe? Falo por mim também, e hoje eu percebo que a parte mais preocupante dessa história toda não tá no Mr. Olímpia. A gente fala muito do Mr. Olímpia porque os resultados falam por si. Sim. Mas eu percebo que hoje o abuso do uso de drogas e a banalização com o uso dos esteroides tá muito mais na categoria amadora do que na profissional, por incrível que pareça. Porque talvez por uma questão de ser motivado a achar que é justamente isso que vai me levar. Imagina um menino iniciante hoje começando a treinar, ele olha e acredita que realmente é o que a gente toma, é o que faz a diferença. Grande, Então o meu papel hoje, cara, através do podcast, através dos meus conteúdos, também é trazer informação e mostrar que não existe nenhuma droga que é capaz de substituir isso. Agora, qual o perigo disso, né? Daí agora eu tô realmente querendo entrar num ponto que, assim... Qual a estimativa de vida de um atleta de bodybuilding? Cara, depende. Muito... Não tenho como precisar uma estimativa de vida. Agora existem, como eu falei, diurético e insulina, que são substâncias capazes de te matar no mesmo dia. Se tu simplesmente fazer uso de insulina e tomar uma quantidade grande e não ingerir o carboidrato suficiente, tu pode morrer de hipoglicemia, desmaiar e morrer. Uso de diurético também, pode ter uma parada cardíaca, mas o uso crônico de testosterona hoje a tecnologia se desenvolveu tanto e hoje os exames são capazes de detectar as reais alterações que existem
a nível cardiovascular do uso crônico de esteroides anabolizantes. Então, hoje a gente sabe que um coração de um usuário de esteroide anabolizante, ele sofre as consequências, né? Existem adaptações, insuficiências, né? Geram insuficiências que devem ser tratadas e corrigidas. Isso é algo muito comum. Mas também existe uma questão que os médicos colocam, que é a imprevisibilidade. Então, ou seja, um indivíduo que faz uso de uma quantidade X de testosterona, ele pode ter muito mais alterações do que um outro indivíduo que usou a mesma quantidade. Então, não é uma coisa previsível e segura. Perfeito. Ao ponto de eu falar, existe uma dose segura? Não existe uma dose segura. Pessoa. É por pessoa. E tem que ter acompanhamento médico quando você vai fazer uso de qualquer tipo de coisa. Sim, principalmente o monitoramento, né? Hoje em dia, as pessoas se automedicam de forma assim, fazem tudo no escuro, né? Então, por exemplo, o menino sentiu uma ginecomastia. Que é isso? Ginecomastia é o aumento da glândula mamária, por uso por aromatização do hormônio, né? Aumenta muito a relação estradiol e testosterona, essa relação ela fica muito grande e acaba aromatizando. E existem medicamentos para isso. E aí, cara, fisiculturismo é aquela velha história, né? Um pergunta pro outro o que ele fez, o outro e aquela receitinha caseira, e por aí vai, cara. E aí tu tá mexendo com coisas muito importantes, tu tá mexendo com estradiol, tu tá mexendo com a tua testosterona, tu tá mexendo com o teu eixo hormonal, e tu vai ter consequências a longo prazo. E aí, fazer isso sem acompanhamento, cara, é igual dirigir no escuro, né? Pode dar muito errado. Vai dar muito errado, com certeza vai dar muito errado. Então, hoje a gente sabe, as pessoas já sabem que o uso crônico de anabolizantes tem consequências, principalmente por questões cardiovasculares, que podem gerar consequências para o futuro. Porque eu acho que eu vi, cara, e daí assim, eu sou leigo no assunto, tá? Não sou um grande estudante sobre o tema, então talvez eu esteja falando aqui uma grande bobagem. Mas eu vi que teve 1 ou 2 grandes fisiculturistas que nos últimos 2 ou 3 anos vieram a óbito, assim, do nada. Os caras grandes, americanos. É fato isso ou não? E o que aconteceu com esses caras? Tinha até um influencer lá. Teve alguns atletas, influencers, teve algumas pessoas que vieram a óbito por parada cardíaca. Mas daí é o caso que você falou do diurético e insulina ou nada? Cara, eu não sei exatamente, não consigo te afirmar exatamente com certeza, mas uma coisa que eu posso afirmar é que o uso de anabolizantes, o uso de hormônios, para fins estéticos, eles realmente causam essa... Não para fins estéticos, né? Sim, para qualquer fim. Geram esse tipo de colateral indesejável. E são coisas que podem ser monitoradas, que não são detectadas em exames convencionais. Hoje, como eu falei, existe uma tecnologia avançada para isso. E é algo, cara, que eu acho que no futuro próximo agora, as empresas vão exigir, empresas de suplementação vão exigir avaliar a saúde cardiovascular dos atletas mediante uma contratação. Igual um clube de futebol faz hoje. E não Ou só... até um seguro, quando você faz um seguro. Ele te pede para saber como você tá. Não só avaliar, mas monitorar. E eu conversei com o médico, ele falou que para o usuário, cara, o ideal seria exames de 3 em 3 meses. Monitorar de forma frequente mesmo. Então você que tá aí, fazendo musculação, puxando ferro, querendo, né, usar essas substâncias, vai atrás de um médico que entenda, que te monitore, não faz isso por si só, porque pode dar uma merda muito grande, viu, galera? Olha só, eu queria te fazer algumas perguntas que eu anotei aqui agora. Quanto custa o corpo de um bodybuilder por ano? De médico, suplementação, qual o investimento? De um cara nível Olímpia? Nível Olímpia. Porra. Técnico, coach, tudo. Cara, nível Olímpia, eu chutaria não menos que 15, 20 mil reais custo mês. 300 mil reais ano, então. Pode chegar ao dobro facilmente. Porque existem substâncias como o IGF, que são mais caras, o próprio GH é muito caro, daí depende muito da quantidade, né? Mas a parte hormonal é cara, a alimentação é caro, mas também não seria o principal. Coach
também varia em torno de $5.000 a preparação. Também, para um atleta hoje que tem um patrocínio, uma estrutura, também não seria nada assim fora do alcance. Mas eu acho que é mais ou menos isso, cara. Sinistro. Quanto que deu tudo? 300 por ano. De 300 de a real, 400 reais ano. É um range bem grande, assim. Sim. Se falar com o atleta, ele vai te falar $500 mil. Se falar com outro, ele vai te falar vai falar 300. Mas assim, jogando assim... 500 mil por ano. O básico, né? Isso atleta de nível Olímpia, né? Porque daí tem questões também. Tem fisioterapeuta. Às vezes tem mais de um. Tem a parte de manutenção. Tem médicos. Aí tem... E quanto ganha um atleta? Também Hoje em dia desse? também varia muito, cara. Varia O Siban ganha quanto por ano? Cara, não sei quanto que ele ganha por ano, mas um contrato de um atleta iniciante hoje, cara, gira em torno de... Iniciante, que eu falo com potencial de crescer, o cara ganha facilmente aí 10 mil por mês. Dólares ou real? Não, Real. reais aqui no Brasil. Eu tô falando de um atleta assim, Sim, novo. perfeito. É isso, né? só pra galera conhecer mais números do mercado. Mas, cara, atletas chegam a ganhar 150 de contrato, só que assim, se somarem todos os contratos, tem atleta no Brasil, bodybuilder, que tá tirando $500 mil por mês. Então, assim, é muito grande também a diferença, né? É muito... É de 10 a $500 mil, vai. E de onde, se eu pudesse... Duas coisas aqui. Define o Siban em 3 palavras. Quais são as 3 palavras características que te marcam do Siban? Eu diria seriedade. Eu acho que ele transmite uma imagem de credibilidade, de seriedade, de confiança no que ele faz. Eu acho que isso é muito importante. Consistência. Ele vem mostrando ao longo dos anos, apesar de se manter campeão, acho que é muito mais difícil se manter campeão e se manter evoluindo como campeão do que sendo desafiante. E... Cara, eu não deixaria de fora a genética também. Porque ele realmente é diferenciado. E se fosse falar do Dino? Do Ramon? 3 palavras que definem bem ele, assim, na sua ótica. Eu acho que eu colocaria... Porque daí o Ramon já é diferente porque eu conheço ele, né? Então não é o que já... eu conheço a pessoa do Ramon, então é difícil separar. Mas eu colocaria humildade, pureza, que é um cara que ele não tem muita... Eu falo pra ele, às vezes ele não tem noção do que ele representa. Às vezes ele não é um cara que... É diferente de mim, tipo assim, eu queria chegar no Mr. Olímpia porque eu sabia da representatividade, da história do Mr. Olímpia. Cara, ele faz o trampo ali... Eu não sei se ele tem real noção das pessoas que já pisaram no Mr. Olímpia. É mais ou menos assim, ele veste a camisa 10 do Santos, mas ele nem sabe direito quem é o Pelé, vamos dizer assim, generalizando, para o pessoal entender. Ele é esse cara, ele só quer jogar, entendeu? Então acho que eu diria assim... Humildade. Quantos anos ele tem? O Ramon tem, acho que é 29, né? Ele vai fazer 30. Genética também. A genética é muito forte, essa palavra associada a ele, né? A internet toda bate muito na genética dele. E eu fiz questão de não colocá-la em primeira para não rotular ele. E... O que eu poderia dizer do Ramon, cara? Ele é um cara... Talvez autêntico, não sei... Humildade, autenticidade, talvez estaria... Porque ele não é uma pessoa muito influenciável pelo meio. Ele é autêntico, acho que talvez isso faz com que ele seja o Ramon Dino e inspire tantas pessoas. Porque eu vim de uma época que a gente queria se parecer com alguém. A gente olhava o line-up do Mr. Olímpia nos anos 2000 e a gente elegia alguém pra ser, sabe? Assim, igual o jogo de futebol, eu sou o Ronaldinho, tu é o sei lá quem. E aí a gente queria imitar os caras. Na roupa, no estilo de vida, nos carros, até onde a gente consegue, né? Mas é mais ou menos isso, a gente queria ser aquilo. E hoje eu percebo que ele é uma pessoa autêntica, ele tem o estilo dele próprio, ele tem o sonho dele em escrever música, em compor música, e ele não fala isso, e ele não esconde isso.
Ele já chegou a falar que o fisiculturismo para ele não era, tipo, ele não tá sujeito a pagar com a vida dele pelo fisiculturismo. Então, acho que isso demonstra uma certa autenticidade dele. Agora, me fala o seguinte, hoje o esporte é uma febre. Sim. Os eventos todos são sold out, as pessoas gritam, tiram foto. Vocês viraram, de certa forma, talvez ali, assim como os lutadores do UFC, mas eu acho que o UFC tem o lance da luta, mas a paixão, a admiração, o fanatismo eu não vejo no UFC igual tem no fisiculturismo. No UFC a galera, pô, tem um lutador no avião, legal, aquele lutador ali e tal. Talvez um outro fala, tirar uma foto. Meu irmão, fisiculturismo, já peguei voo com o nego de fisiculturismo, que, meu irmão, quem acompanha o mercado é uma parada diferente. Né? Vocês são um pouco endeusados, assim, né? Como, sei lá, a parada é meio louca, assim. De onde vem essa parada? Você acha que vem do lance do corpo, vem do lance da disciplina? Vocês empreendem no mercado mais difícil do mundo, que é o corpo, né? É aquilo, não tem atalho, não tem muita... A parada é muito sinistra, né? Acho que o próprio Pablo Marçal agora meio que... Todo mundo falava tudo dele e acho que a mensagem que passou por trás dele ficar seco foi essa, tipo assim, cara... Dinheiro, tu compra um carro, uma casa legal, um relógio caro e aparenta ter mais do que tem. Empresa, tem gente que tem um escritório maior do que, pô... Você consegue. O corpo não tem desenrole. Né? O corpo, na hora que você tira a roupa, não tem desenrole. Essa é a grande verdade. É isso. De onde vem esse fanatismo, essa parada toda assim? Cara, o fisiculturista, eu acho que no Brasil, a gente entendeu desde cedo que a gente precisava produzir conteúdo. Eu acho que o brasileiro, eu acho que tá à frente do americano na produção de conteúdo digital. Eu acho que isso ajudou pra caramba a conectar com o público. E eu vou falar por mim, por exemplo, é uma vida inteira dedicado a fazer dieta e treinar, a construção de novos hábitos. E para isso, eu tive que desenvolver ferramentas ao longo da minha vida para conseguir colocar isso em prática. Nada mais é do que uma construção de hábitos. E tudo que a gente comunica para o público, tudo que a gente entrega através dos nossos conteúdos impacta diretamente na vida das pessoas. E eu acho que essa forma de impactar, de poder somar na vida das pessoas, eu acho que é o que cria esse laço emocional. Porra, eu sou parado no aeroporto, eu sou parado no supermercado por pessoas que venceram a depressão, por pessoas que estavam desmotivadas, por pessoas que passaram num concurso, por pessoas que perderam 30, 40, 50 quilos simplesmente porque tiveram um insight, assistiram um vídeo onde eu falei algo que impactou na vida daquele cara e de alguma forma ele conseguiu executar algo que até então ele não tinha conseguido. Então acho que... Eu vou te falar, eu assumo. 37 anos de idade, sempre uma guerra com peso. E o fato de eu ver um TikTok mostrando que é melhor comer um prato de comida com salada de tarde do que um sanduíche, mudou minha mentalidade. É isso, cara. Ó, eu parei de competir em 2022. E aí eu resolvi fazer um laboratório comigo mesmo. Falei, cara, todo ano é assim. Eu tô em off-season, pré-contest. Off-season é pré-contest. E aí eu tenho um guarda-roupa só pra off-season e um guarda-roupa só pra pré-contest. Porque, porra, às vezes oscila 30 quilos de uma fase pra outra. E, porra, ninguém se gosta em off-season, sabe? E eu falei, pô, eu vou parar de competir. Como que eu vou me manter? Agora talvez seria a hora de eu usar todas as ferramentas que eu desenvolvi, que eu adquiri ao longo desse período e usar em mim. Só que ao mesmo tempo eu vou conhecer as reais objeções das pessoas comuns de como é manter um shape sem ter o objetivo competitivo. E aí eu comecei a entender como que funciona, porque para uma pessoa comum é mais difícil, o cara não tem um objetivo do palco. Porra, eu sei que daqui 20 semanas eu vou me apresentar para 20 mil pessoas, vou estar com uma sunga minúscula, transmitindo em TV aberta, eu não vou querer passar essa vergonha, entendeu? Esse aí já foi o último campeonato da aposentadoria. Aí eu já tinha feito as 12 cirurgias, tá? Eu já tinha feito... Aí, galera. Que loucura, cara. Aí eu já tinha feito as 12 cirurgias. E... O que eu tava falando? Não lembro o que eu tava falando. Não, você estava falando do off-season, da aposentadoria, da competição, do corpo, mas que você estava testando, como se mantém. Isso. E aí eu comecei peso, a praticar e comecei a desenvolver conteúdo para essa galera. E eu percebi que existe uma falta de conhecimento técnico muito grande.
Um exemplo disso, cara, é as pessoas que estão comigo no meu dia a dia. A pessoa vai lá em casa almoçar ou jantar, faz uma refeição, come e fala assim, porra, mas assim é fácil fazer dieta. Aí eu falo, porra, então faz, pô. Mas essa batata, esse frango, essa carne, esses vegetais, pô, tu come isso todos os dias, como que se prepara? As pessoas às vezes não têm o conhecimento técnico e também não têm a disponibilidade de tempo, porque quando se fala de dieta, a gente não fala só de ingestão de alimentos, a gente fala da aquisição dos alimentos, da forma de preparo, tem tudo que envolve. Então, o entorno se torna muito caro para as pessoas e nem todo mundo está disposto a pagar o preço. Isso, pra mim, foi muito porrada. Entendeu? Essa parada do cozinhar foi muito porrada. Uhum. Como que é a suplementação, cara, pra você, além da comida? Cara, a gente tem uma demanda energética muito grande, então a suplementação ela entra como de fato, assim, a complementar minha dieta, principalmente em parte de aminoácidos e proteínas, né? Nem tanto carboidratos, mas pra gente mais proteínas e aminoácidos. Creatina, glutamina, existem os capsulados, ômega 3, tudo, e principalmente o whey protein, né? Eu utilizo no meu dia a dia pré-treino também, eu gosto muito de pré-treino, a base de cafeína, betalanina, Porque te dá mais gás. taurina, me dá foco, me dá principalmente concentração e foco, eu gosto muito, sabe? Não utilizo quantidades enormes de cafeína, hoje a quantidade no Brasil aqui fala no máximo em torno de 400 miligramas por dia, eu utilizo metade disso e eu não faço uso de grandes quantidades, mas uso de forma frequente, sabe? E principalmente as proteínas, cara, elas são muito versáteis também na questão que eu estava falando sobre adesão ao plano alimentar, né? Hoje não existe qual a dieta perfeita, é a dieta que é feita. Eu posso passar num nutricionista com 5 pós-doutorado, se eu não fizer a porcaria da dieta, ela não vai funcionar, cara. Não. E o que faz a gente ter adesão? Acho que foi isso que eu aprendi muito nos 2 últimos anos. A forma de adesão, o que faz as pessoas perderem a adesão ao plano alimentar, né? Muitas coisas não são sustentáveis, muitas coisas não são impraticáveis, muitas coisas não têm relação com a tua vida, tu não vai conseguir fazer por muito tempo. E o que traz o resultado é justamente tu permanecer. Aquilo que eu descobri lá na primeira lição do fisiculturismo é permanecer por mais tempo, porque a gente não quer botar o shape, a gente quer manter o shape. Então não é uma questão de conquistar, é uma questão de manter. E para isso tu precisa entender, e o suplemento ele entra muito na questão da adesão. Ele é muito versátil, tu consegue fazer muitas receitas com ele, muitas vezes é uma forma prática de tu conseguir bater tua proteína do dia e gostosa, porque tu consegue criar, para quem gosta de comer doce, gosta de também controlar a ingestão de calorias. Então hoje o whey protein, por exemplo, a gente fala muito sobre creatina pelos estudos que mostram. Então, talvez a creatina seja o estudo mais... o suplemento mais estudado e com comprovação científica. Mas se fosse hoje para optar, Edu, escolhe um suplemento para viver pro resto da vida, só um, eu ia escolher o whey protein. Ah, mas tu pode comer frango, carne que tem a mesma proteína. Tecnicamente sim, mas tu vai conseguir comer carne e frango pro resto da vida. Então, assim, o whey protein para mim hoje é um grande aliado aí na minha questão da dieta. Muito bom. Bom, temos um momento agora, Maria Gabriela. Não, antes disso. Última pergunta aqui, cara. Então vai lá. Cara, após tantas conquistas e desafios, como que você vê o futuro do fisiculturismo no Brasil e no mundo? Que tendência que você enxerga pro esporte aí nos próximos anos? Cara, eu tenho um campeonato em Balneário Camboriú, o Eduardo Corrêa Classic, que é o meu evento lá que eu faço todo ano. Quando eu ganhei meu primeiro campeonato lá em 2001, campeonato catarinense que eu falei pra vocês, é equivalente ao campeonato catarinense, né? Existiam 5, 6 atletas, né? A gente teve que unificar todas as categorias para ter lá a quantidade suficiente para fazer uma categoria. Na última edição, que a gente teve em maio desse ano, a gente teve 800 atletas. Caramba! 800 atletas. Ano passado e esse ano. E no meeting que eu faço todo ano, né? No início do evento, eu fiz uma pergunta. Perguntei quantas pessoas ali estavam competindo pela primeira vez. E mais da metade levantaram a mão. Ou seja... O número de adeptos aumentaram. Uhum. Então, assim, se a gente pegar, por exemplo, hoje, a quantidade de pessoas que praticam exercícios no Brasil é muito baixa ainda relacionada ao número total de pessoas. E a quantidade que usa suplementos alimentares também, não sei, acho que a Mari veio aqui e deve ter falado um pouco sobre isso. A visão que ela tem hoje do mercado é que o mercado vai dobrar nos próximos 5 anos.
E a mesma visão que eu tenho do fisiculturismo. Concordo. Porque o número de adeptos cada vez mais cresce e é absurdo, cara. Eu fiz uma presença, eu fui a Brasília nesse final de semana visitar uma loja e antigamente, cara, eu atraía um público mais assim, mais aquele cara que... Core user, o fortão. Exato, isso. Aquele cara assim do 25 ao 35 e já tinha um emprego, já estava estabilizado, então normalmente vinha com o filho, com a esposa. Cara, veio uma molecada lá de 16, 15. Hoje é esse público que tava lá. Que irado. Então, assim, esses são os atletas da nova geração. Por isso que eu acho, cara, que pra mim hoje é mais do que uma obrigação trabalhar conteúdos que informem a respeito, né? Antigamente se evitava falar sobre o uso de hormônios, se evitava falar sobre isso. Hoje a gente tem que falar. As pessoas têm que entender, até para poder tomarem decisões. Também existe agora um movimento natural, a tendência de criarem campeonatos naturais no Brasil também, no Brasil e no mundo também existe, é muito grande, o número de adeptos que competem natural também é muito legal. Não significa também que o cara que é natural não vai um dia ser usuário de hormônio, mas enfim, a questão de existirem diferentes tribos para o mesmo objetivo é muito bacana, não são divergentes, pelo contrário, propagam, fomentam o esporte tão importante quanto. E, cara, eu como um dos precursores, assim, falando de nível Olímpia, porque eu não sou longe de ser um precursor da musculação do fisiculturismo no Brasil, existiram muitos caras importantes antes de mim, mas hoje meus projetos estão totalmente relacionados à descoberta de novos talentos, ajudar não só os atletas que estão na linha de frente, mas também os atletas que estão iniciando, sabe? Muito então, bom. trazer informação, trazer conteúdo de qualidade. Muitas vezes isso foge um pouco do hype, né? Porque é um trabalho que tem que ser feito, trabalho de informação, trabalho de base, mas é um trabalho que me gera muita satisfação, cara. Aquilo que eu falei, é tudo isso que traz sentido para aquilo que eu construí, para tudo que eu vivi. Imagina, eu passar tudo que eu passei e o esporte tivesse acabado em mim, por exemplo. Então eu sou muito grato pelo crescimento do esporte, mas eu acho que isso é só o começo. Já está começando os atletas de fora, principalmente os americanos, a virem para o Brasil, se prepararem nos nossos centros de treinamentos e se prepararem com os nossos treinadores. Antigamente era um movimento contrário, né? Era como se o brasileiro tivesse que ter a obrigação de sair, a necessidade de sair do Brasil e preparar com Ou seja, o Brasil coach. tá, assim como no surf, virando no fisiculturismo. Referência. Tá, por isso que a gente usa aqui, ó, Brazilian Caos, né? Que é o caos brasileiro. É justamente dando a menção Muito bom, cara. Muito bom. da revolução que o Edu, brasileiro... se eu fosse te definir em 3 palavras, depois de hoje, seria serenidade, um cara experiente e com muita empatia, irmão. Pô, Você obrigado. fala do tema de uma forma muito maneira. Pô, obrigado, Parabéns mano. mesmo. Bate bola! Bate bola Obrigado. final agora então, hein? Agora é pior que o Olímpia, meu irmão. Ixi. Se prepara. 3 ou 4 séries de 12? Na dúvida, 4. Na dúvida, 4. Boa. Qual o número de repetição ideal pra fazer um exercício pra ter resultado de verdade? 12, 15 ou 20? Ou até a falha. Tem que falar um número? De tanto a tanto. 12. Boa. O que não pode 12, faltar? ele não falou com muita vontade. 12. Eu aprendi com a minha mulher a não discutir. Isso é um homem inteligente, um homem casado. O que não pode faltar na mesa de suplemento? Whey protein? O fisiculturismo precisa de... O fisiculturismo ou fisiculturista? Fisiculturismo precisa Do de... esporte. Complete a Bons frase. O fisiculturismo precisa de... Bons exemplos. O que você deixou de ser quando cresceu? Fraco, né? Frango. Frango. Complete a frase. O Brasil precisa de... Investimento no esporte como um todo. Se você tivesse o superpoder para acabar com o problema do mundo, qual problema você gostaria de resolver? Hipocrisia. Qual conselho o Edu daria pro Edu de 20 anos atrás? Faça um plano de saúde. Qual foi o dia mais feliz da sua vida? O nascimento da minha filha e o segundo foi quando eu fui vice-campeão no Olímpia depois de 10 meses de ter operado o tríceps. Aquele dia foi foda também. Irado. Qual foi a primeira pessoa que você ligou depois do título? Então, esse foi o dia mais feliz da minha vida porque eu não precisei ligar pra ninguém, cara. Tava todo mundo lá assistindo. Que irado. Foi muito foda. E o mais triste?
Cara, é legal não ter o dia mais triste, assim... Cara, eu acho que foi o falecimento da minha avó. Ela morreu com 103 anos, foi tempo pra caramba, mas eu tinha um hábito de... Sempre antes das minhas viagens, ela ia na minha casa me dar a bênção, então a primeira competição que eu fui sem isso acontecer, acho que foi uma coisa... E eu fiz um documentário chamado Like a Machine, que tá no YouTube, inclusive, e ela aparece nesse vídeo. E eu fiz a captação do Like a Machine 2, que ainda não saiu, tá guardado. E eu fui lá no cemitério e me vi sentado no túmulo dela. Não foi combinado, me vi sentado falando sobre legado, sobre aquilo que a gente deixa, sobre o que vale e o que não vale. E eu tenho ela como um amuleto, assim. Muito bom. Tem uma xícara com a foto dela, sorrindo, que eu tomo café da manhã todos os dias. E a minha esposa quebrou a xícara e me deu de Dia dos Pais agora uma xícara Com a mesma foto. com a mesma foto. Irado, irado. Qual foi a última coisa nova que você aprendeu? Andar de kart. Quebrei a costela andando de cabe kart. Porra! Quebrou a costela, cara. Cara, o que me estimulou a andar foi que eu fui andar de kart e um cara de 120 quilos passou por mim como se fosse uma pena, assim. Eu falei, pô, o cara pesado também dá pra andar. E eu vi que era na habilidade. Na habilidade. E aí, cara, como um bom competidor, comprei tudo. Comprei sapatilha, comprei negócio, comprei tudo e fui fazer aula. E fui me aprimorando, cara. Até que eu quebrei a costela e começou a influenciar no meu treino. Eu falei, preciso dar uma parada. Mas você não coloca aquele negocinho? Comprei protetor de costela. Comprei tudo, mas a costelinha é brabo, cara, no kart. Mas pra quem já teve 11 cirurgias, não custa nada. Não custa nada na costela. Mas eu tiro uma onda no kart, eu tiro uma onda. Tipo Vai bem, kart. vai bem. Acima de 100 quilos você ganha todas. Não, ganho. Aí, ó. Achou um esporte que você perde acima de 100 quilos. Ai. Senhoras e senhores, esse foi mais um Extremos pesado. Foi definido. Exatamente. Sliced. Irmão, pra te seguirem, como é que te acham lá na rede social? A Instagram é @correabodybuilder e o meu YouTube é Eduardo Correia Oficial. Boa. O seu, Bruno Nardon? @bruno.nardon. E você? Alfredo Soares. Mas não esquece de seguir o @G4 Podcast, curtir o nosso canal, deixar o seu comentário e vai ter muito mais conteúdo por aqui. Bora vender. Obrigado, Edu. Valeu, Probiótica. Tamo junto. Valeu. E até o próximo episódio.